Você já imaginou como um país sem fronteira direta pode ser invadido por um gigante militar? A resposta está escondida em uma estreita faixa de terra chamada Transnistria, onde milhares de soldados russos permanecem como pacificadores. Mas será que essa presença é apenas um detalhe ou o ponto de partida de uma operação muito maior? A resposta pode mudar tudo. Na sequência, ao observar a situação de perto, percebemos que a Rússia mantém cerca de 1.500 soldados em Transnistria desde o cessar-fogo de 1992, e agora pretende aumentar esse contingente para até 10.000 caso um governo favorável ao Kremlin chegue ao poder. Enquanto as manchetes falam de ameaças da OTAN, atrás das portas surgem rumores de um plano B, subornar eleitores nas praças de votação. Em vídeo, canais pró-Rússia oferecem pagamentos mensais para que cidadãos moldem a opinião pública. Qual será o próximo passo dessa estratégia? O cenário se complica ainda mais quando analisamos os números. $170 por mês por influenciador, quase metade da renda média de $300 a $400 no país, 90 perfis falsos no TikTok, acumulando 23 milhões de visualizações e 860 mil likes, 1.000 rublos pagos na fila da urna, $200 milhões investidos na última campanha, cerca de 1% do PIB. Se a coalizão pró é vencer, receberá 2,3 bilhões de euros, mas perderá a maioria de 51% no parlamento, caindo para 49% e abrindo espaço para uma aliança pró-Moscou. A pergunta que fica no ar é: até onde a Rússia vai chegar para garantir seu domínio sobre a pequena, porém estratégica, Maldiva? O futuro da região está prestes a ser decidido. E nenhum observador pode afirmar o que acontecerá quando as urnas forem fechadas. Na parte anterior revelamos provas irrefutáveis, vídeos de canais pró-Rússia pagando cidadãos de Moldova para divulgar mensagens favorescas, com um valor mensal extremamente atrativo. A imprensa investigativa se infiltrou, descobriu a rede e mostrou como a desinformação se espalha como fogo em pasto seco. Mas o que acontece quando os recrutados recebem ordens ainda mais perigosas? Resumo imediato: depois da infiltração, novos voluntários foram levados a cursos online para se tornarem influenciadores eleitorais pagos. As instruções eram claras: realizar pesquisas de opinião ilegais nas ruas, sob a voz fria de um operador ao viva voz, falando em russo. Gancho: como alguém pode transformar um simples colar em uma arma de manipulação? Os participantes avançaram na rede, repentinamente, o pagamento subiu. Um novo objetivo: criar perfis falsos nas redes sociais e bombardeá-los com notícias inventadas sobre o governo atual e o presidente Sandeu. A promessa era de cerca de $170 por mês, originados de um banco estatal de Moscou, já sob sanções internacionais. Cliffhanger: será que esses $170 podem realmente mudar o rumo de uma nação inteira? Enquanto Moldova abriga pouco mais de 2 milhões de habitantes, a investigação identificou 90 contas no TikTok vinculadas à mesma operação. Todas publicavam o mesmo conteúdo nos mesmos dias, acumulando 23 milhões de visualizações e mais de 860 mil curtidas, apesar das negativas russas sobre qualquer intromissão. As agências de inteligência locais afirmam que cifras recordes estão sendo investidas para garantir o resultado da eleição da próxima semana. Resumo da situação: $170 podem parecer pouco, mas em um país onde o salário médio gira entre $300 e $400, esse valor representa quase metade da renda mensal de uma família. Gancho sensorial: imagine o som do clique constante das notificações, o cheiro de café amargo enquanto o operário anonimato digita suas mensagens, sentindo o peso de cada palavra como se fosse uma bala silenciosa. Com a eleição parlamentar marcada para domingo, a última grande votação até o fim da década, Moscou apostou tudo. Se a coalizão pró vencer, receberá $2,3 bilhões em apoio europeu. Se falhar, o Kremlin poderá usar a dúvida eleitoral para instalar um governo mais amistoso, facilitando a presença militar em Transnistria. Cliffhanger final: quando o relógio marcar a hora da votação, quem realmente puxará os fios do futuro de Moldova? Resumo final da trama: a Rússia, sem fronteira direta, usa a estreita faixa de Transnistria como ponte, manteve 1.500 soldados como missão de paz e agora pretende ampliar para até 10.000 se um governo pró-Kremlin assumir.
Simultaneamente, a campanha de desinformação e compra de votos tenta minar a maioria clara da coalizão pró-UE, transformando um país de poucos milhões em campo de batalha invisível onde dinheiro, medo e notícias falsas colidem. Gancho final. O que aconteceria se descobríssemos que, em cada canto da cidade, alguém já recebeu o pagamento prometido e está esperando o próximo comando? O desfecho ainda está por vir. Resumo da parte anterior. A eleição parlamentar de domingo será a última grande escolha de Moldova até o fim da década. A Rússia apostou tudo, oferecendo 2,3 bilhões de dólares ao bloco europeu caso a coalizão pró-UE vença. Para alguns, a paga de poucos dólares por post diário parece tentadora, mas a disputa afeta toda a nação. Gancho. Você já imaginou que um simples pagamento de 15 dólares por dia poderia mudar o destino de um país inteiro, que decide entre entrar em uma união econômica poderosa ou permanecer à margem, sob a sombra de um gigante que arma fronteiras invisíveis, compra votos e espalha mentiras como fumaça densa numa manhã fria? O que faria se soubesse que cada curtida online pode ser a ponte para a perda da soberania? A corrida está em alta velocidade, enquanto a população se pergunta se o futuro está nos laços europeus ou na presença militar de Moscou, as ruas de Moldova vibram com rumores de dinheiro fácil. Os cidadãos recebem ofertas mensais que superam metade dos salários médios, algo perto de 170 dólares num país onde o ganho médio ronda 300 a 400 dólares. Para um voto, a promessa chega a 1.000 rublos, o suficiente para comprar mantimentos por semanas. A pressão aumenta, pois se a coalizão pró-UE conquistar a maioria, o bloqueio europeu desembolsará bilhões. Se perder, Moscou terá o pretexto perfeito para reforçar suas tropas em Transnistria, a faixa estreita que já abriga milhares de soldados e arsenais antigos. Cliffhanger. Mas, enquanto os agentes russos distribuem dinheiro nas filas dos centros de votação, um novo plano silencioso se forma nas sombras da fronteira. Será que a última escolha de domingo será realmente decidida pelas urnas, ou será que o verdadeiro poder está se movendo sob o solo, pronto para saltar quando menos se espera? Resumo da parte anterior. A eleição de domingo pode decidir o futuro de Moldova, com a Rússia pronta a comprar votos e a Ucrânia observando de perto. Se a coalizão pró-UE vencer, 2,3 bilhões de dólares podem chegar. Se perder, Moscou pretende fortalecer o exército em Transnistria, onde já permanecem cerca de 1.500 soldados como pacifistas. Gancho. Como seria se o som de helicópteros sobrevoando a estreita faixa de Transnistria fosse apenas o prelúdio de uma invasão camuflada, enquanto nas ruas de Moldova o eco de moedas caindo nas mãos dos eleitores serviria como sinfonia de subversão, levando milhões a questionar: quem realmente controla o futuro de suas famílias quando o poder hipotecado pode ser vendido por alguns dólares? A realidade revela um cenário ainda mais sinistro. Moscovo, já em 2023, gastou cerca de 200 milhões de dólares, cerca de 1% do PIB de Moldova, para corromper o pleito presidencial e o referendo da adesão à União Europeia. Imagens secretas mostram agentes russos entregando 510 dólares a eleitores nas filas dos centros de votação, prometendo recompensas de 1.000 rublos por voto. Em depoimentos, um homem desaparecido prometeu dinheiro fácil e nunca voltou, deixando os eleitores inquietos e temerosos. Os relatos são cruéis. Eu vim de Transnistria, confidenciou um participante, 3 pessoas ainda vão chegar. Votamos quem nos mandaram, admitiu, recusando-se a revelar o nome do candidato. Quando questionado se era opção europeia, respondeu com silêncio. A cobrança variava, 500 rublos para o referendo e, depois, 1.000 rublos para a eleição, denunciando a descarada compra de votos como nunca vista antes. Mas por que a Rússia deseja tão fervorosamente um país tão pequeno? Geograficamente, Moldova está aprisionada entre a Romênia e a Ucrânia, oferecendo a Moscou um amortecedor estratégico contra a OTAN e um ponto de pressão sobre Kiev. A presença já consolidada em Transnistria, com milhares de soldados e artilharia antiga, permite a Moscou exercer influência instantânea sem cruzar a fronteira ucraniana. Além disso, a fragilidade econômica e a polarização interna de Moldova tornam-no o terreno perfeito para uma guerra híbrida. Dinheiro, manipulação midiática e juridicidade substituem tanques.
Se o plano de Moscovo funciona aqui, o modelo pode ser exportado para toda a Europa, impedindo a expansão do bloco ocidental e garantindo que Moldova nunca se una ao conjunto euro-atlântico. Cliffhanger. Com a noite se aproximando e as urnas prontas para fechar, um último telefonema ecoa nos corredores do poder. Será que o último voto será lançado por quem recebeu o maior suborno, ou a sombra de um exército pronto para avançar aproveitando o caos? Mudará para sempre o mapa político da região? A resposta ainda está por ser escrita. Resumo breve. A Rússia busca derrubar o governo de Moldova, usando a fronteira de Transnistria como ponto de apoio. Enquanto nega a ofensiva, amplia a presença militar e desencadeia uma campanha de desinformação e pagamento de eleitores para influenciar a eleição parlamentar de domingo, decisiva para o futuro da adesão ao bloco europeu. A Rússia não tem fronteira direta com Moldova, mas controla a estreita faixa de Transnistria, onde ainda permanecem cerca de 1.500 soldados russos disfarçados de mestres de paz. Recentes declarações do primeiro-ministro de Moldova avisam que esse número pode chegar a 10.000 se um governo mais alinhado ao Kremlin assumir o poder. O que parece ser apenas um contingente militar pode esconder algo muito mais perigoso. Será que Moscou está preparando um ataque secreto? E se a arma mais poderosa não fosse o tanque, mas o bolso? Desde 1992, grupos pró-russos pagam cidadãos moldovanos para espalhar notícias falsas e comprar votos. O pagamento oferecido, cerca de $170 por mês, vem de um banco estatal sob sanções internacionais. Em um país onde o salário médio ronda $300 a $400, esse valor representa metade da renda de muitas famílias. Vídeos da BBC mostraram agentes russos distribuindo $510 a eleitores em filas de votação. Quantos eleitores ainda podem ser corrompidos antes da contagem final? O relógio corre, e a próxima eleição pode ser decidida por poucos milhares de votos. A verdadeira jogada do Kremlin está nas cifras eleitorais. O referendo de adesão à União Europeia aprovou-se com apenas 52% dos votos, mas o partido pró-UE, o PAS, detém 51% dos assentos no parlamento. O sistema eleitoral de Moldova converte porcentagens nacionais em cadeiras. Se o PAS cair para 49%, perderá a maioria e abrirá espaço para coalizões mais favoráveis a Moscou. Com uma população de 2,4 milhões, mudar 10 a 20 mil votos pode ser suficiente para transformar o futuro de toda a região. O mundo observa, e a pressão sobre Putin aumenta. Qual será o próximo movimento da Rússia antes que o sol se ponha sobre a eleição de domingo? O desfecho ainda está por vir. Resumo da parte anterior. Enquanto a atenção se volta para a invasão da Ucrânia, a presença de Putin nas fronteiras de Moldova fez o mundo observar de perto o que acontece no leste europeu. Gancho provocativo, 350 caracteres. Por que a Rússia teria desembolsado até $200 milhões, quase 1% do PIB de Moldova, para comprar uma eleição em um país de apenas 2,4 milhões de habitantes? E se o preço de $170 por mês, pago a milhares de cidadãos, fosse a chave para mudar todo o futuro da região? Moldova, pequena na geografia, mas estratégica por estar entre a Romênia e a Ucrânia, tornou-se o tabuleiro de um jogo perigoso. No Salão da ONU, o presidente Zelensky alertou que a nação não pode cair sob ocupação russa ilegal. Ele descreveu a situação como um novo Irã sobre o Líbano, enquanto o apoio internacional ainda parece insuficiente. A comunidade da UE tem reforçado seu envolvimento. Um representante alto da comissão revelou que equipes especializadas já estão no terreno, combatendo o financiamento ilícito que alimenta a campanha de desinformação. Eles monitoram transmissões que, em voz baixa, prometem 500 rublos por voto, enquanto o cheiro de pólvora de tanques russos ainda ecoa nas margens de Transnistria. Mas a trama não para na espionagem. Câmeras secretas gravaram agentes oferecendo $510 a eleitores nas filas das urnas. Jovens de Moldova, ainda sentindo o frio da manhã no Parque Central, foram abordados por mensagens que piscavam em telas de celulares. Vote aqui, ganhe dinheiro. O som das notificações impiedosas misturou-se ao zumbido dos drones sobre a fronteira. Se a coligação pró-UE alcançar a maioria, a nação receberá 2,3 bilhões de euros de apoio. Contudo,
perder apenas 2% dos votos, menos de 50 mil votos, pode impedir esse fluxo, entregando a Moldova um governo mais amigável a Moscou. A pergunta que paira no ar: quem pagará o preço final por essa sombra de dezembro? Cliffhanger: quando as urnas forem fechadas neste domingo, quem controlará o futuro de Moldova? As sombras dos 10.000 soldados russos na Transnistria já estão posicionadas, basta um último suspiro de dinheiro para que a história mude para sempre. Na sessão anterior falamos da guerra híbrida, da rede de dinheiro e coerção que a Rússia usa para torcer o voto. Também lembramos que o povo de Moldova tem o direito de escolher seu futuro livre de interferências. Mas o que realmente se esconde por trás desse jogo sujo? Na terra de Moldova, um time especializado da União Europeia já está no chão, sentindo o cheiro de pólvora ainda no ar. Eles rastreiam o financiamento ilícito que rodeia as eleições, enquanto um grupo de especialistas de resposta rápida avalia cada ameaça invisível. O som dos drones sobrevoando o vale parece um relógio que conta os segundos para a decisão final. Você consegue imaginar quem controla esses recursos escondidos? A resposta pode mudar tudo. Um documento russo vazado em 2020 trouxe à luz o plano de desestabilizar Moldova logo após a operação militar na Ucrânia. O papel mostrava um esquema detalhado: usar 1.000 soldados como escudos, infiltrar centenas de pagamentos mensais, e transformar a escolha popular em um mercado de favores. 1.500 euros por mês, rede de perfis falsos e mensagens que cheiram a medo e promessas vazias. Se a Rússia já domina partes da Geórgia, por que ainda precisar de sombras em Moldova? O próximo passo pode ser ainda mais ousado. O general Ben-Aziz descreve a tradição russa de criar uma esfera de influência, como um muro antigo contra invasões mongóis. Ele afirma que, ao longo dos séculos, esse sentimento transformou-se em um direito de decidir o destino de países vizinhos. Quando a Grécia tenta se aproximar do Ocidente, a Rússia reage como se ainda estivesse na era dos impérios. Será que a história vai se repetir em Moldova, com eleições que podem definir seu futuro? O resultado da votação de domingo pode ser a última chance de romper essa corrente. Os países que a Rússia tenta dominar buscam impedir que se aproximem do Ocidente. Isso inclui a Geórgia, a Armênia e, agora, a pequena Moldova, situada entre a Romênia e a Ucrânia. Mas por que um estado tão diminuto desperta tanto interesse? A resposta está nas fronteiras invisíveis de influência. A Rússia não tem fronteira direta com Moldova, porém controla um fino corredor chamado Transnistria. Quando a URSS desmoronou nos anos 1990, separatistas apoiados por soldados russos bloquearam o território. Um cessar-fogo congelou as linhas, mas cerca de 1.500 militares permaneceram como guardas de paz. Recentemente, o primeiro-ministro moldoviano alertou que Moscou pode levar esse número para até 10.000 caso um governo pró-Kremlin chegue ao poder. A estratégia não é apenas militar. O plano consiste em conquistar o país através das urnas. Não se trata de vencer de forma legítima, mas de manipular o voto com desinformação e suborno. Vídeos de canais pró-russos mostram pagamentos mensais de $170 a cidadãos que criam perfis falsos e espalham notícias falsas sobre o governo e o presidente Sandeu. Essa quantia parece pequena, mas representa quase metade do salário médio da população, que gira entre $300 e $400. Imagine receber isso apenas por publicar uma mensagem ao dia. A campanha se estendeu para o TikTok, onde 90 contas relacionadas espalharam as mesmas narrativas, totalizando 23 milhões de visualizações e 860 mil curtidas. Enquanto a Rússia nega interferência. A inteligência moldoviana afirma que estão sendo gastos recordes para garantir o resultado da eleição parlamentar de domingo, a última grande votação da década. Se a coalizão pró-UE vencer, Moldova receberá 2,3 bilhões de euros em apoio da União Europeia, mas isso provocará uma reação russa que já acumula tropas em Transnistria. No pleito presidencial do ano passado, Moscou gastou cerca de $200 milhões, aproximadamente 1% do PIB de Moldova, para comprar votos, distribuindo até 1.000 rublos nas filas de voto. Por que tanto esforço por um território tão pequeno? A geografia faz de Moldova um ponto estratégico,
controla um corredor que serve de amortecedor à fronteira da OTAN e pressiona a Ucrânia. Sua fragilidade econômica permite que dinheiro e propaganda façam mais efeito que tanques. Se Moscou conseguir impedir a adesão ao bloco europeu, criará um exemplo para outras repúblicas pós-soviéticas, exportando sua tática de guerra híbrida por toda a Europa. A decisão está nas mãos dos eleitores. Cada voto pode selar o futuro de um país que, apesar de contar com apenas 2,4 milhões de habitantes, pode mudar o equilíbrio de poder na região. O que acontecerá quando a contagem terminar? Quem realmente controla os resultados? O som das urnas ainda ecoa, e a resposta está mais perto do que parece. Um plano secreto pulsa nas sombras de Moldova. A Rússia parece negar, mas a verdade ecoa nas fronteiras. Se observar o mapa, descobrirá que não há fronteira direta. Um fino corredor, chamado Transnistria, alberga 1.500 soldados russos que jamais deixaram o terreno, rebatizados como Guardiões da Paz. Resumo. O cenário mostra tropas à espreita e um governo que alerta para um aumento para 10.000 soldados caso um regime pró-Kremlin ascenda. O que vem a seguir? A desinformação se espalha como fumaça em um mercado úmido. Vídeos de canais pró-Rússia pagam cidadãos para publicar mensagens que favorecem o partido desejado. Cada influenciador recebe R$ 170 mensais, quase metade do salário médio de Moldova, que gira entre R$ 300 e R$ 400. Uma rede de 90 perfis falsos no TikTok acumula 23 milhões de visualizações e 860 mil curtidas, tudo financiado por um banco estatal sob sanções. Resumo. A campanha compra vozes e transforma dúvidas em votos. Mas quem controla o fluxo de informação? Enquanto isso, a maior plataforma de vídeos anuncia um pagamento colossal, 64 milhões de dólares por dia aos criadores. Isso explica por que surgem clipes com menos de 1.000 visualizações na sua tela. Se você já pensou em abrir um canal sem mostrar o rosto, este é o momento perfeito. A plataforma impulsiona novos canais como nunca, oferecendo apoio diário. Pergunte-se, será que sua ideia pode virar a próxima história viral? Resumo. O dinheiro flui, tanto em guerras de opinião quanto em lucros digitais. E então, a reviravolta final. A voz que narra estes fatos é, na verdade, um agente infiltrado, pago em R$ 170 para semear dúvidas. Enquanto simultaneamente recebe os milhões da plataforma para espalhar o mesmo conteúdo. O inimigo está dentro da própria transmissão, manipulando tanto a política quanto o entretenimento. O que você faria se descobrir que seu próprio conteúdo serve a duas agendas ocultas?